Olá para todos, começamos agora o nosso primeiro estudo de introdução ao Novo Testamento e depois de um tempinho que a gente teve, né, de espaço entre os nossos estudos, hoje, graças a Deus, nós podemos começar então com essa nova fase do nossos estudos históricos. Será? O que será que reserva no futuro para a gente? Enfim, irmãos, hoje a gente vai estudar o período que a gente chama de intertestamentário, que é o período que está entre você fechar o livro de Malaquias e você abrir Mateus 1. E é um período que a palavra não nos fala nada sobre ele, e é um período muito importante no nosso estudo bíblico. Por quê? Porque a pessoa o leitor atento da Bíblia, ele vai notar que tem uma diferença muito grande entre o ambiente que é deixado no Antigo Testamento e o ambiente que começa o Novo. Então, no Antigo Testamento, a gente estava na narrativa de Esdras, tinha terminado ali a construção do templo, inauguração do templo lá e tal, os irmãos assistirem o penúltimo estudo do Antigo Testamento, né, a gente falou sobre isso em detalhes. E quando começa o Novo Testamento, a gente já tem Império Romano, a gente já tem seitas dentro dos judeus, a gente já tem esse próprio termo agora, o judaísmo, e é muito diferente daquilo que terminou. Então, o que será que aconteceu, né, nesse período? E é isso que a gente denomina, a gente chama de período intertestamentário, entre os testamentos, que é o tema do nosso estudo de hoje. Então, começaremos orando, pedindo ao nosso Deus que nos abençoe neste estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, agradecemos a Ti pelo privilégio que tivemos de terminar o nosso estudo do Antigo Testamento e também pelo privilégio também de começarmos um novo estudo agora. Rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, rogamos que o Senhor abençoe aqueles que ouvem, aqueles que veem o estudo agora ao vivo, aqueles que verão também posteriormente, e pedimos que tudo isso seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a bênção da Tua igreja, para que abençoe a Sua igreja. E rogamos que o Senhor esteja abençoando a todos nós também. Rogo por mim que o estudo seja, da minha parte, possa estar vindo toda a dicção, tudo aquilo que o Senhor quiser me capacitar para bem passar aos irmãos o estudo já preparado. Portanto, agradecemos ao Senhor por todas estas coisas, pedimos ao Senhor também, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Então, hoje nós temos slides, olha que bonitinho. Como comentado, o nosso estudo, né, do Antigo Testamento ele terminou na narrativa de Esdras. A parte narrativa, né, do estudo, a gente teve mais um adendo que foi maravilhoso com o nosso querido reverendo Jonatas Abdias, onde a gente falou sobre a literatura de sabedoria, que não entra, né, nesse aspecto histórico, e também um pouquinho a gente a gente tocou, assim, mergulhou o nosso dedinho sobre o que é a aliança e a sua importância para o estudo do Antigo e do Novo Testamento. E quando a gente terminou essa narrativa de Esdras, se os irmãos lembram, nosso penúltimo estudo, foi sobre... a gente estava então na finalização do templo, o templo tinha sido finalizado, aquele clima de guerras e tudo mais, a gente tinha visto, tinha sido um tanto amenizado, certo? E quando começa o Novo Testamento, a gente tem um clima muito diferente. Por quê? Porque entre terminar a narrativa de Esdras e começar o Novo Testamento, a gente tem séculos que se passaram, muita história que se passou ali, e rogaremos a Deus para que a gente consiga passar tudo isso em uma hora, certo? Ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, quem sabe, né? Fiquem orando aí, gente. E a narrativa de Esdras, ela termina no ano 427 antes de Cristo. E o Novo Testamento ele vai começar, né, naturalmente, já no início da era cristã. Não necessariamente no ano zero, certo? Cristo, ele nasceu, se eu não me engano, em 5 antes de Cristo, ou 5 depois, não me lembro. Eu trago isso semana que vem. Semana que vem o nosso tema vai ser, né, a vida de Jesus. E isso por quê? Porque até alguns anos aí nos primeiros séculos, o tempo ele era contado desde a fundação de Roma. Então, tantos anos desde a fundação de Roma. E daí, em algum momento lá, quando um padre foi colocar o calendário cristão, eu não sei qual que é o problema que tinha dado lá, parece que tem então essa diferença de 5 anos entre a data que ele fixou como sendo o ano zero e o ano que de fato Cristo nasceu.
Mas enfim, só curiosidades isso. E agora nós temos slides, olha que bonitinho. Hoje, especificamente, nós temos slides, não garanto que sempre os teremos. Mas então a gente termina então o Antigo Testamento na narrativa de Esdras. E, se os irmãos se lembram, a gente estava então a gente tinha esse clima sob o governo de Artaxerxes, que era do Império Persa. E os irmãos também que estão acompanhando a série de pregações em Daniel certamente conhecem esse nome e também os outros nomes que nós veremos hoje. Então a gente estava debaixo desse domínio persa. E Artaxerxes ele morreu no ano 424, não muito tempo, certo? Depois da terminada da narrativa de Esdras. E logo ele foi substituído, como que se fala? Ele foi... O seu herdeiro foi Xerxes II. Porém, ele teve um reinado muito pequeno, né, entre os persas, porque ele foi substituído logo por Dario II, que foi filho de Xerxes. Só que não deu muito tempo, ele matou o próprio pai para pegar o trono. Olha que coisa, né? Histórias da humanidade, né? A coisa mais comum em todos os impérios. E Dario II, ele conseguiu ter um reinado até um tanto próspero, por conta de que a Pérsia ela conseguiu controlar aquela região ali, não estava no seu auge, no seu apogeu, né, do domínio persa, porém, pelo menos a Ásia Menor ali, que era o lugar de mais influência deles, ele conseguiu controlar. Então, nesse momento, a Pérsia estava controlando esse lugarzinho que é a Ásia Menor. A gente vai ver posteriormente também o que são essas denominações, né, de Oriente, Ásia Menor, o que é isso, né? Porque isso é importantíssimo depois, né? Especialmente em Apocalipse, né? As 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Mas onde fica a Ásia Menor? Lembre que esse tipo de estigma que a gente quer tirar no nosso... Ou esse tipo de... Como que eu posso falar? Esse tipo de indefinição a gente quer tirar com o nosso estudo. A gente saber onde ficam as coisas que a gente fala, onde a gente estuda, né? Enfim. E, se os irmãos se lembram também, a gente tinha o sacerdócio de Neemias nessa época. Ou melhor, perdão, a gente tinha o governo, né, de Neemias. Neemias ele foi esse governante importante ali na Judéia, ali, né, no terreno que antes era do Reino do Sul. Passou por modificações, a gente viu isso no estudo do Antigo Testamento. Mas quem sucedeu a ele foi Hanani, que era o irmão dele. E eu acho que eu tenho slides disso também. Neemias e Hanani depois dele, certo? E isso é importante porque no ano 410, a gente, depois disso, né, logo, a gente já teve o próximo governante depois dele. Então, período do Antigo Testamento, Neemias. Depois já veio Hanani, a gente não vê ele no Antigo Testamento. Veio outro governante também chamado Bagoas. E Bagoas, ele foi importante porque ele governava Judá. Só que Joanã era o sumo sacerdote dele. E Joanã, ele tinha matado o irmão dele. O Joanã era sumo sacerdote, cuidava dos negócios do templo lá e tal, líder religioso em Judá. E ele matou o próprio irmão, Josué, que era o irmão dele, no templo, dentro do templo. Ele matou o próprio irmão. Por quê? Por motivos políticos, porque o irmão dele também estava de olho na estola do sumo sacerdote. E aconteceu isso, certo? E nesse momento, a gente tem uma dispersão dos judeus que ela ocorreu desde o exílio, certo? Quando começou a ocorrer o exílio, a gente já tem alguns judeus, ou melhor, alguns israelitas na época, que eles zarparam. Então, eles foram espalhados, né, primeiramente pelas nações próximas e posteriormente para todos os lados do mundo. Mas, nessa época, por conta de que você tinha esse clima do Império Persa, ele dominava não apenas ali a Ásia Menor, como também aquela região, naturalmente, né, onde estava Israel, Palestina, enfim. E até o Egito era dominado pela Pérsia. Então, quando chegou nessa época que alguns judeus começaram a voltar para sua terra, muitos também transitaram pelo Império. E muitos deles foram parar no Egito. Inclusive, a gente tem um templo na cidade de Elefantina, ela é descendo um pouco o rio Nilo, então a gente tem ali o delta do Nilo, se os irmãos lembram. Descendo um pouco, você tem uma cidade chamada Elefantina. E lá, inclusive, foi construído um templo de judeus. Então percebam a influência, ou a quantidade, né, a importância que tinham os judeus ali. Que eles estavam vivendo ali de fato, a tal ponto de que eles existiam lá, que havia um templo naquela cidade.
Houve muito problema político nessa época, por conta de que o povo de Judá começou a ficar muito bravo com a galera de Elefantina, porque, meu Deus do céu, como que vocês vão construir um templo? A gente já tem um templo aqui em Jerusalém, a gente tem o templo em Jerusalém. E o pessoal vai lá e constrói, né, um outro templo. Como assim? Mas daí, querendo apaziguar e tal, eles foram e fizeram, ó, a gente faz o templo aqui, mas a gente não faz sacrifício. É só pra gente acender incenso, orar, fazer um negócio assim. Então não é nada não, relaxa aí, pessoal. Então, nesse momento, a, o polo dos sacrifícios ainda continuava sendo Jerusalém. E estava tudo bem, o pessoal de Jerusalém, ainda que eles não reconheciam outros templos, e naturalmente, porque o templo era o de Jerusalém, eles também ficaram um pouco apaziguados com esse pessoal de Elefantina. E um detalhe interessante é que aqui a gente já começa a ver uma separação muito grande, assim, exacerbada entre o que era o Reino do Norte e o que é o Reino do Sul. A gente já tinha naturalmente uma separação, só que a gente vai ver que como acontece agora é um pouco diferente. E é agora que a gente vai começar a usar um outro termo que a gente não estava usando antes. A gente vai começar a falar agora dos judeus. Então perceba que até o nosso estudo do Antigo Testamento, a gente sempre utilizava o termo para falar dos israelitas, para falar do povo de Judá, o reino do norte, reino do sul. Só que agora a gente tem os judeus do judaísmo. Por quê? Porque a partir de agora, você tem o povo separado já entre as nações, e a partir dessa época próxima ali de Esdras, porque percebam, tinham pessoas que não quiseram voltar do exílio, ficaram no lugar onde estavam, e tem outras que também estavam separadas pelo mundo conhecido na época. E nessa época aparece um negócio chamado Beit Knesset, que é a casa do ajuntamento, que em grego synagoge, ajuntamento, sinagoga. É agora que começa a surgir, então, esses polos fora de Jerusalém, fora do lugar onde é a terra dos judeus, digamos assim, né, de Israel, de Judá, enfim. E agora você já tem começando a surgir em polos de ensino do judaísmo em outros lugares do mundo. É aqui que surgem, então, as conhecidas sinagogas, que já no Novo Testamento já começa com elas, né? Ah, Jesus com 12 anos estava lá na sinagoga, mas por que nunca falaram de sinagoga? Onde que Moisés lá falou de sinagoga, né? Então foi nessa época da dispersão. Então é importantíssimo isso, porque você teve a dispersão dos judeus e você tem agora surgindo, então eles ainda mantendo os seus ritos judaicos, porém reduzidos. Então perceba que se eles não estão no templo, eles não estão sacrificando. Perceba, por exemplo, no judaísmo hoje, não tem templo, eles não sacrificam até hoje. Então é importante isso, você tem esses polos de ensino, de moralidade, de transmissão de tradições, leitura da Torá, da palavra, enfim, só que você não tem, né, essas coisas relacionadas ao templo, que só era feito no templo. Então, perceba que a gente já começa a poder fazer certas pontes do judaísmo, que é o que a gente tem até os dias de hoje, certo? Claro que não na mesma forma, né? Houve diversas coisas, né, que aconteceram nos milênios que passaram desde essa época até agora, mas a gente já tem então esse movimento, o judaísmo, diferente do povo de Israel, dos israelitas, enfim, somente lá na terra deles. E na nossa narrativa, então, a gente perde muita informação porque depois do século IV, certo? Passou essa época, a gente já não tem muita informação sobre o que aconteceu. O que a gente sabe, então, é que o povo de Elefantina, essa é uma documentação que a gente tem, é que o povo de Elefantina, quando eles tentaram apaziguar essa questão de a gente ter um templo, eles conversaram não só com os judeus, pessoal de Judá, mas também conversaram com o pessoal de Samaria. Então perceba que você já tem uma distinção entre esses dois grupos. Você tem não apenas um grupo, certo, espalhado naquele território, mas você tem já pessoal de Elefantina, queremos construir um templo. Para quem que a gente pede permissão? Vamos ver só com os judeus? Não, vamos ver com os judeus e com os samaritanos também.
Por que isso? Porque nessa época, os samaritanos, eles abandonaram de verdade a, a relação deles com aquilo que seria, vamos dizer assim, a religião judaica tradicional. Eles já começaram a não se importar tanto com essa questão de Jerusalém, com o pessoal de Judá, não interessa mais tanto. Não interessa mais essa unidade. Agora eles são o seu próprio núcleo. Então, nessa época, né, desde Zorobabel, que foi a primeira, né, onda que foi para o exílio, você já tinha tensões aumentando, certo? Entre esses dois grupos, os samaritanos e os judeus. Só que agora isso se torna um tanto mais enfatizado, um tanto mais importante para a nossa narrativa. E isso vai chegar a tal ponto que a gente vai ver depois que os judeus vão chegar a odiar os samaritanos. Eles evitavam passar por Samaria, não consideravam eles como sendo seus irmãos, enfim, né, consideravam como sendo apóstatas, né, do judaísmo. Então, aonde que surgiu essa tensão? Começou a surgir em Zorobabel, a primeira onda de exílio para... Eu tinha falado do Egito antes, desculpa. A primeira onda de exílio para a Babilônia. Porém, não, perdão, a primeira onda do retorno, né? Não foi do exílio, foi do retorno do exílio. E isso só vai aumentar, isso só vai ficar mais latente nessa época do período intertestamentário. E daí, nessa época, né, de Esdras e Neemias, já havia a separação de Judá e Samaria. E agora a gente já tem esses termos, a gente já pode falar nesses termos, os judeus e os samaritanos. Esdras e Neemias já começava a ter, né, pouco depois dessa época, ali próximo esse ano, 427, que a gente viu que termina o Antigo Testamento, a gente já tem então a divisão. Quem que são os samaritanos? É o pessoal que era antes do Israel do Norte, só que agora vão ser chamados de samaritanos especificamente. Isso chegou a tal ponto que eles construíram um templo no Monte Gerizim. Isso é importante, eles construíram um templo no Monte Gerizim. Então, quando a gente chega lá em João 3, que a mulher samaritana vai perguntar para Jesus, Senhor, onde que é o lugar certo, né, de adorar? Será que é João 3 ou 4? Agora fiquei em dúvida, acho que é João 4, né? Desculpa. 3 ou 4, só olhar lá. Senhor, onde que é o lugar correto de adoração, certo? Será que é no monte, como a gente adora? Será que é em Jerusalém, como vocês adoram? Por que ela perguntou isso? Porque agora a gente já tem essa divisão. Você tem os samaritanos que se consideravam ainda como filhos da promessa e tal, porém eles adoravam agora nesse templo de Gerizim num monte. Então, adoração num monte. Onde que é o lugar de adorar? No monte ou em Jerusalém? Certo. E daí Jesus ele responde, né? Em verdade te digo que vai chegar o tempo que, né, nenhum desses lugares, né, mas em espírito e em verdade será feita a adoração. Então já há essa separação política nesse período intertestamentário. E também isso foi politicamente importante porque agora Judá também, como houve essa separação, agora quem que são os judeus de verdade? Para ajudar era eles mesmos, certo? Nós somos os judeus de verdade. E o pessoal de Samaria, o pessoal de Israel, não interessa mais. Então estamos de mal agora. Estamos de bico agora. Não interessa mais eles. Agora nós somos os judeus verdadeiros. E nessa época foi uma época também de um tanto de leveza para os judeus. Então se a gente estava aqui, né, nessa época a gente tinha esse governador, né, Bagoas nessa época, e também na época de Dario II, foi um tanto leve para os judeus porque eles eram uma província semi-autônoma, eles cuidavam dos próprios negócios, faziam não necessariamente o que eles queriam, só que eles tinham muita liberdade, certo? Era uma província semi-autônoma, não era um país, não era nada disso, mas eles mesmos controlavam, né, as suas organizações, suas instituições, o seu templo, enfim. E se os irmãos forem chegar lá no texto de Neemias 13, 24, vai falar sobre uma coisa importantíssima que ocorreu nessa época também, que vai falar que essas pessoas... Dá até pra gente pegar o texto de Neemias 13, 24. Neemias 13, versículo 24, diz assim:
Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E foi justamente isso que aconteceu. O aramaico, outra língua, substituiu a língua do povo, substituiu o hebraico. E o aramaico, ele era essa língua que era a língua franca da Pérsia, então assim como, né, em cada momento da história a gente tem uma língua que é essa língua meio que universal, né, não literalmente, claro, né, desde Babel isso não tem, não vai mais ter, né, até que a gente se torne novamente, literalmente, né, um povo apenas, né, fisicamente, tudo não mais separados por países e tal, que é, né, na, na glória. E também especificamente, né, no Pentecoste, a gente vai ver que tem uma reversão disso, só que é uma questão evangelística e tal, né, não literal, não fisicamente, concretamente. Nessa época o aramaico ele era a língua franca da Pérsia, que era falado em todo lugar, certo? Então você tinha os judeus, que eles eram outro povo, não eram os persas, não eram nenhum daqueles, não eram egípcios, a língua deles era o hebraico, só que eles falavam também o aramaico porque era a língua corrente. Inclusive a gente tem textos na Bíblia que são escritos em aramaico, que são esses, que se eu for ver a série de pregações em Daniel, é muito bem explicado por que parte do livro de Daniel é escrito em aramaico, porque porque os textos daquela época que eram para serem universais, para todo mundo entender, estava em aramaico, mas chega um momento onde volta para o hebraico, que é só para os de casa, né? E até vale lembrar que o alfabeto hebraico que a gente tem hoje, aquelas letrinhas assim lindas que a gente tem, quadradinhas e tal, não são as letras originais do hebraico. Nessa época, quando começou a ter essa interação com o aramaico, você teve uma transformação do alfabeto. Então a gente tem até, se eu não me engano, é Joséfo, que ele vai falar sobre a substituição das letras hebraicas por letras mais quadradas, que são adaptadas daquelas do aramaico, certo? Então não é, eles não pegaram a língua para escrever, porém o formato das letras era semelhante, certo? Então é isso que aconteceu nessa época. E então eles adaptaram, né, o alfabeto do aramaico. E agora a gente tem também outro momento aqui importantíssimo e que, assim, particularmente para mim é um dos personagens da história universal que eu acho mais interessantes, que é Alexandre o Grande. E que ele vai ser importante para a gente perceber então o que está acontecendo nesse momento. Alexandre o Grande, então a gente estava falando aqui da Pérsia, certo? Vai surgir agora então um novo pontinho aqui no mapa, uma nova pessoa que a gente vai prestar atenção e a gente vai ver então como que ele interage com a história do período intertestamentário. Alexandre o Grande ele foi um macedônio, né, a Macedônia era parte da Grécia, e ele nasceu nessa época da Grécia clássica, que você tinha aquilo que a gente aprende nas aulas de filosofia, certo? A Grécia clássica foi o quê? Você tem esse período especificamente na filosofia, você tem essa época que a gente aprendeu, que a gente aprende, né? Pré-socráticos, né? Anaximandro, Anaxímenes, enfim, esse pessoal aí que discutia muito da physis, e ali você teve um desenvolvimento cultural muito grande da matemática, da filosofia na Grécia, que era um reino até um tanto estranho, né, para ter um desenvolvimento tão grande, porque eles não tinham unidade geográfica, não tinham nada assim tão importante que poderia indicar que eles seriam uma nação tão poderosa quanto se tornaram depois. Só que, então, passando, né, nesse desenvolvimento cultural, a gente tem esse ápice de desenvolvimento filosófico e o início do desenvolvimento filosófico, pode dizer assim, do Ocidente, que é nos três grandes nomes da filosofia grega, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. E esse último, ele foi especificamente quem tutelou Alexandre o Grande. E aqui, Alexandre o Grande, ele foi então essa pessoa que, tendo sido tutelado, ele era filho também de um nobre, né, muito grande lá na Grécia, na Macedônia. E
Perdão, irmãos, eu não lembro direito quem que era especificamente o pai de Alexandre o Grande. Eu não tenho essa informação. Porém, né, tendo essa tutela, né, dá para se pensar que não era uma pessoa qualquer, correto? E ele começou uma política de pan-helenismo. Então ele começou querendo libertar os gregos que estavam na Ásia. Na Ásia. E dali o menino não parou mais, certo? A gente tem até um mapa que a gente pode mostrar aqui sobre. Não, ele não nasceu aqui no Brasil, mas a gente tem aqui um mapa das vitórias ou das guerras de Alexandre o Grande, que são sinônimos, porque tudo que ele batalhou na vida o miserável conseguiu vencer, certo? Então perceba que a gente tem aqui o início da trajetória dele aqui na Macedônia, certo? Essa região aqui, só para a gente se localizar melhor, certo? Perceba, a gente tem aqui próximo à Itália, a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, aqui, se os irmãos se lembram, né, dos nossos estudos anteriores, aqui está Israel, Egito aqui embaixo, beleza, começou aqui em cima. Vindo para cá, vamos pro Oriente, vamos indo para a direita aqui, vamos para onde? Para esse lado aqui, vamos ver o que a gente consegue, certo? Então, vindo para cá, ele chegou nessa região aqui, que é a região da Ásia Menor. Perceba, agora a gente já pode saber direitinho onde que é a Ásia Menor, essa região aqui abaixo do Mar Negro. E daqui ele foi descendo, certo? Então ele teve diversas batalhas e ele chegou aqui até o Egito. E aqui a gente tem essa cidade aqui muito importantíssima, muito importante, perdão, muito importantíssima, é ruim nos ouvidos, né? Mas enfim, muito importante, que é a cidade de Alexandria, certo? Ela é aqui no delta do Nilo. Mênfis aqui era a antiga capital, a gente já tinha visto sobre ela, né? A antiga capital do Egito em momentos antigos. E Alexandre foi então fazendo essa festa aqui. Ele veio descendo, conseguiu conquistar, libertar os gregos que estavam na Ásia Menor. Beleza. Logo ele conseguiu conquistar toda a Ásia Menor, não demorou muito tempo. Então ele começou com essa ideia, vamos ver o que dá. Começou no ano 334, certo? Um ano depois, 333, ele já estava lutando com o principal exército da Pérsia. Aconteceu isso, Dario saiu fugido dele e ele então seguiu ao sul, certo? Veio aqui por Israel e logo ele chegou no Egito. Quando ele chegou aqui no Egito, ele não encontrou resistência. O pessoal só levantou a mão. Opa, Alexandre, como é que tá, meu querido? Tudo certinho? Aí ele conseguiu resolver isso, certo? A partir daqui, ele então empreendeu outras batalhas, não agora nessas regiões principais aqui, porque percebe, ele estava dominando o Império Persa, agora ele consolida o interior da Palestina. E é aqui que Israel também, né, os judeus, Judá, ela vai ser conquistada mais pungentemente. Então o que aconteceu foi que o pessoal só viu, né, o exército passando ali, bom, Alexandre, daqui a pouco chegou, o cara viu, gente, agora vocês estão sob o meu reinado. E os judeus também eles se renderam sem nenhuma revolução nem nada, né? Naturalmente, né, só a gente não conseguia resistir aos persas, né? Tampouco vamos conseguir resistir agora aos gregos. Porém, Samaria não fez a mesma coisa. Samaria, eles se revoltaram, então Alexandre tinha colocado um prefeito lá para cuidar especificamente da cidade de Samaria, e eles queimaram o prefeito, queimaram o cara, tacaram fogo no homem. Não se sabe especificamente por qual motivo, o que ele fez, enfim. Só que não foi muito barato, certo? Eles foram destruídos, certo? Samaria foi destruída e se tornaram então, né, colônia macedônia, colônia dos gregos agora. Os samaritanos, o pessoal lá, né, daquela região, da macro-região ali, eles foram para Siquém e lá eles reconstruíram a cidade de Siquém e lá eles ficaram. Então, em 334, Alexandre começou, 333 ele entrou em batalha contra o principal exército da Pérsia, e em 331 ele já terminou de conquistar toda a Pérsia. Então ele entra aqui já triunfante na Babilônia, certo? Nessa região aqui, isso no ano 331. Então 334, 33, 32, 31. 4 anos o cara já conseguiu fazer tudo isso, certo? Já tinha todo esse império aqui, certo?
até chegar aqui na Babilônia. Entrou triunfante também, não houve resistência para ele, e passou aqui, foi indo, e a gente tem então uma história muito clássica, certo? Que a gente tem então aqui essas últimas batalhas aqui de Alexandre, que foram aqui no Oriente, foi lutada essa batalha, vamos continuar indo agora para o Extremo Oriente? Vamos! Chegaram para cá, o que, que aconteceu? O exército dele não quis seguir adiante, o pessoal não quis, né, continuar, o exército não foi com Alexandre a partir dali. E aqui entra a grande tristeza, assim, o ponto baixo da vida de Alexandre o Grande, que é o momento onde Alexandre chorou, porque não tinha mais mundo para ele conquistar. Conseguiu conquistar o mundo inteiro conhecido. E agora, o que, que a gente faz? Não sei. Ele foi para a Babilônia depois disso e lá ele morreu antes de completar 30 anos de idade. E foram 15 anos no total de batalha que ele teve, e o número de derrotas que ele teve contabilizado foi nenhuma. Tudo que ele lutou para ganhar, ele ganhou. Só que tem uma coisa, né, importante, é que passado a morte, passado Alexandre, certo? Então esse aqui no final foi todo o império do nosso jovenzinho Alexandre. Passado isso, a gente entra... eu falei que Alexandre nasceu na Grécia Clássica, certo? Por quê? Porque a Grécia Clássica, ela acaba com a morte de Alexandre. Passou Alexandre, passou o período clássico da Grécia. E a política que eles tinham era do pan-helenismo, que é chamado, porque eles tentavam helenizar, transformar em gregos os povos que eram submissos ao império. Então vocês são parte do Império Grego, vocês agora são gregos, gente. Então vocês vão ter que aprender a falar a língua e tal. Então, passado isso, a gente tem agora, se a gente tinha o Império aqui de Alexandre, dá pra ver aqui, dele foi dividido em mais ou menos em 10 partes o Império, certo? A gente tem outras partes que vieram para cá, certo? Aqui em roxo está marcado como outras partes de outros poderosos. Só que o que vai ser importante para a gente são 3 desses impérios, desses reinados, né? O reinado ptolomaico, o reinado de Antígono e o reinado Seleucida, certo? Então percebam aqui em verdezinho, a gente tem o Império Seleucida, o reino Seleucida, certo? Que esses 10 lugares aqui que se desintegraram, né? Se tinha Alexandre, se desintegrou, os generais dele que então quiseram tomar o lugar de Alexandre e, né, os territórios maiores ficaram então com esses maiores generais, certo? Ptolomeu, Antígono e eu não lembro o nome dele, mas é Seleuco. E quem dominou então a Palestina aqui nessa época, né, foi Ptolomeu, dá para perceber aqui em laranjinha, certo? Ptolomeu pegou essa partezinha. E nessa época Judá, ela ficou bem, certo? Tava tudo certinho, foi um momento bom para eles. E o Egito começou a crescer, a gente pode ver aqui novamente, a gente já viu várias vezes essa rota, mas a gente tem aqui então, para a gente lembrar, né, estamos começando novamente o nosso estudo, a gente tem aqui então o delta do Nilo, que é essa regiãozinha aqui a gente tem a península do Sinai, que é esse triângulozinho aqui, e aqui para cima a gente já tem aqui o terreno onde era Israel e que está numa parte maior chamada Palestina. E aqui quem dominou então foi Ptolomeu. Nessa época, o Egito ele teve um crescimento muito grande. E muitos judeus acabaram indo para o Egito. A gente viu que já tinha aquela colônia de Elefantina nessa época antes de Cristo. E começou a aumentar o número de judeus ali. De maneira que no primeiro século depois de Cristo, né, no ano 100 já depois, a gente está antes de Cristo ainda, mas no primeiro século depois de Cristo, o número de judeus ali no Egito era mais ou menos 1 milhão. Era muita gente já que tinha lá. E Alexandria aqui se tornou, de certo modo, um centro do mundo judaico. Não o centro, a gente tinha ainda a importância de Jerusalém, porém, em Alexandria, a gente tinha um grande foco do império, aonde você tem, então, tudo da Grécia está acontecendo ali, em grande parte, certo? Até certo ponto. E os judeus estão ali, tem muita gente, muitos judeus que foram, então, para lá por questões
né, financeiras, políticas, enfim, houve uma migração muito grande deles para lá, e muitos deles começaram, inclusive, a ter o grego como língua nativa. E é aqui que surge, no ano 200 a.C., algo muito importante, que é essa tradução aqui da Bíblia hebraica, certo? Aqui está ao contrário para vocês, mas aqui está escrito Septuaginta, que é a tradução da Tanakh, já vou explicar o que é Tanakh, para o grego. Então isso aqui é basicamente o Antigo Testamento, só que escrito em grego. Por que que isso foi importante? Porque foi o primeiro esforço que houve para traduzir os escritos hebraicos para outra língua. Então agora também os escritos hebraicos estão disponíveis para o império todo, para o reino todo conhecer, para a língua mais importante do mundo conhecer. Por que que se chama Septuaginta, né? Septuaginta é 70 em grego, e aparentemente foram 70 líderes judeus que trabalharam na tradução desse texto. Então os 70 trabalharam para traduzir, chamaram da Bíblia, né, da versão dos 70. Tanakh, que eu tinha comentado, é isso aqui. Peraí, eu vou deixar do jeito certo. Aqui, agora dá pra ver. Então aqui tá escrito Septuaginta, dá pra ler agora, olha só. Septuaginta e aqui tá escrito um negócio que a gente chama de Tanakh. Por quê? Porque tá escrito aqui, ó, Torá, Naviim ve Retuvim. Lei, profetas e escritos. Torá, Naviim ve Ketuvim. Certo? É o que está escrito, é uma frasinha hebraica que é literalmente isso, que é a lei, lei, profetas e escritos. Se você pega a primeira letra de cada um, Tav, Nun, Kaf, Tanakh, certo? Então é isso que vai chamar de Tanakh. Então perceba que ela é meio grossinha, certo? A gente tem que basicamente o Antigo Testamento é o Antigo Testamento em hebraico, e aqui a gente tem o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Tem bastante lenda que vai envolver... Ai, peraí, gente, agora vocês vão perceber, vocês vão notar de novo quanto que meu rosto é assimétrico, enfim. Tem muita lenda que envolve a escrita da Septuaginta, e até inclusive uma dica, se você vê em algum lugar escrito LX, X é 70 em números romanos, e é geralmente como quando você, ao invés de você escrever Septuaginta, você escreve LXX e é isso, sabe? Que vai geralmente denominar essa versão do Antigo Testamento. Tem muita lenda, né, que envolve os judeus, inclusive, eles são muito levados a essa questão de lendas. Então a gente tem escritos, né, rabínicos que chegam, tradições judaicas que acabaram atravessando os séculos, né? E sobre a Septuaginta é falado que quando as 70 pessoas sentaram para traduzir, cada um traduziu o Antigo Testamento. Quando terminaram de traduzir, todas as letras, todos os pontos, tudo era a mesma coisa. Então é porque Deus abençoou a tradução da Septuaginta, o que naturalmente é lenda. A gente tem alguns compêndios, né, de tradições judaicas, muito interessantes até, são histórias, são folclore de um povo. Que, por exemplo, o pessoal fala que quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, olha que história interessante. Quando, junto com Moisés, o povo foi atravessar o Mar Vermelho, o mar se abriu como paredes do lado deles, e o povo começou a sentir fome enquanto atravessava o Mar Vermelho, de maneira e Deus fez um milagre que quando eles colocavam a mão dentro da água, o que eles quisessem comer, eles tiravam. Então você queria uma maçã, você colocava a mão, você tirava uma maçã. Eu quero comer, sei lá, o que o pessoal comia naquela época? Quero comer carne de gado. Botava lá, se tirava, tava ali, certo? Uma bela comida ali. Carneiro eles comiam. Então, sei lá, tinha vitela, qualquer coisa assim. Mas isso é folclore, isso é lenda. Isso se mostra porque, especificamente, né, nessas épocas, muito do folclore judeu vai começar a se desenvolver. E nesse período intertestamentário, perceba que a gente não tem revelação do Senhor, não tem nada na Bíblia dessa época.
Então o povo começou a inventar um monte de coisa. E nessa época houve uma proliferação muito grande. É nessa época que estão localizados, que foi escrito a maior parte dos livros apócrifos de origem judaica. Então não tinha revelação, o pessoal começava a escrever uns livros, sabe, contando certas histórias fantasiosas, mitológicas, folclóricas. E como, por exemplo, você tem diversos livros dessa época, certo? Você tem livros, por exemplo, que vão falar sobre histórias que estão no cânon, que estão na Bíblia, só que a partir de outros jeitos, correto? Então, você tem livros apócrifos que vão falar, apócrifos, pseudepígrafos, qual que é a diferença? Apócrifo é um livro que a gente não considera como parte do conjunto de livros que são inspirados, que são sagrados. Isso é um livro apócrifo. Pseudepígrafo é um livro que uma pessoa vai escrever como sendo no nome de alguém que não escreveu o livro. Então, você pega, por exemplo, se eu pegar aqui e eu escrever um texto e eu disser, olha, quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, tá aqui para vocês. Eu vou estar mentindo. Pseudos, no grego, é falso, epígrafe, entendeu? Então você escreveu alguma coisa falsa dizendo que é de uma outra pessoa. Então, isso surgiu muito nessa época. Então tem um livro, eu não vou me lembrar de qual livro que é, mas que vai falar, por exemplo, que quando Noé nasceu, nasceu um menino de aspecto angelical, com os cabelos brancos, com a face resplandecente. E daí os pais de Noé ficaram com dúvida do que fazer, e daí eles foram lá no céu falar com Enoque, para saber o que tinham que fazer com o menino. Olha que coisa, certo? É fantasia. Então nessa época começou a surgir muito disso. E que até hoje tem. Os judeus eles dão muita importância para essa questão de tradição, de coisas que foram passadas, não foram registradas. Certo? Até eu me esqueci qual que é o nome do conjunto de ensinos deles, que eles até inclusive tinham um tipo de ensino que especificamente eles não podiam falar sobre, ou melhor, não podiam escrever sobre, que era a Midrash. É a Midrash? Não, perdão. Eu não vou me lembrar qual é o nome do tipo de escrito, mas é interessante que o pessoal fala o seguinte, olha, a ordem pra gente é que a gente não podia escrever aquilo, só que chegou uma hora que a gente precisou escrever, a gente escreveu e é só o que sobrou. E foi nessa época também que foram escritos também esses textos que até hoje são Mishnah, que é a lei oral, certo? Dos judeus. Não podia ser escrito, estava no exílio, estava nessa época aí, vamos escrever? Vamos. E foi só o que sobreviveu até hoje dessas lendas, certo? E voltando então aqui no nosso mapa do Império, a gente tem aqui então em verdinho, a gente tem aqui os Seleucidas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Então em verdinho, a gente tem aqui os... Cadê? Tá aparecendo aí? Não, não tá. Aqui, agora sim. A gente tem os Seleucidas, tá aqui em verdinho. O primeiro que foi dos Seleucidas, né, o primeiro grande rei dos Seleucidas foi Antíoco III, que foi conhecido como Antíoco o Grande. Então ele conseguiu firmar o poder dele, certo? Aqui, desde da Ásia Central, essa regiãozinha aqui, perdão, da Ásia Menor, certo? Até as fronteiras com a Índia. Então até chegar aqui perto, o cara conseguiu firmar o poder dele, certo? Perceba que aqui o mapa está um pouquinho fora de escala, porque o mapa é muito grande. A gente tem aqui o mapa que ele é plano, a gente tem aqui o globo que ele é esférico, então quando você coloca um no outro acaba dando essa distorção aqui. Mas a gente tem aqui, então, perceba que a gente tem aqui o Rio Índico, né? Eu não sei o nome desse rio em português. Mas, certo? Temos esse rio ali. Então até as fronteiras da Índia, Antíoco III conseguiu conquistar.
Ele fez as pazes também com o Egito, então durante um tempo, né, o reino Ptolomaico e o reino Seleucida estava tudo certo, estava tudo ótimo. Só que, em certo momento, eles tiveram guerra com o Egito e ele destroçou o exército egípcio. E isso por quê? Porque perceba, você tem os Seleucidas aqui, olha o tamanho do reinado, olha o tamanho da galera. E compare isso com os Ptolomeus ali, o reinado ptolomaico. Eles queriam conquistar tanto a Palestina, eles queriam conquistar a região ali da Palestina, certo? E da Fenícia. Aqui tem mais um termo que a gente não viu geograficamente ainda, mas a Palestina a gente já sabe o que é. E a Fenícia é essa região sul aqui do mar Mediterrâneo, certo? Então essa bordinha ao sul do mar Mediterrâneo a gente chama de Fenícia. Então eles estavam querendo conquistar essa parte. Fizeram primeiro as pazes com o Egito, depois entraram em guerra e destroçaram o Egito. Pouco tempo depois, eles destroçaram também ele anexou aqui a região da Palestina. E os judeus também, naturalmente, receberam de braços abertos Antíoco. E Antíoco ele foi muito bom para os judeus, ele foi favorável aos judeus. Ele permitiu que os judeus voltassem às suas terras, então se muitos estavam lá no Egito, enfim, ele permitiu que eles voltassem para Jerusalém, e quando voltaram para Jerusalém, ele criou um programa de recuperação da cidade. Então durante 3 anos ele não cobraria a taxa dos judeus, e ele cobraria 1/3 do imposto das pessoas. Então houve essa redução de impostos, para quê? Para que eles pudessem se desenvolver. Então perceba que aquele ideal panhelênico estava um tanto diferente agora. Ele permitiu então a volta deles às terras, 1/3 de impostos, sem taxas por 3 anos, e permitiu também que eles vivessem segundo as suas leis, fazer sacrifícios, coisas religiosas, enfim. Inclusive ele ofereceu ajuda estatal para manter o culto, para que o culto pudesse funcionar, e que os funcionários do templo eles não pagassem impostos também, não era cobrado taxas e impostos dos funcionários do templo. Nessa época do helenismo, após a morte de Alexandre, foi uma época importante também para o desenvolvimento, né, da Grécia. Grego, então, se tornou a língua franca da civilização, se tornou o centro cultural do mundo, Alexandria, especificamente. A gente até sabe da Biblioteca de Alexandria, que foi uma biblioteca que o objetivo dela era juntar todo o conhecimento do mundo. Então, se uma pessoa chegava com um livro no porto de Alexandria, ali no delta do Nilo, a pessoa tinha que parar ali e entregar o livro dela para a Biblioteca de Alexandria. Eles iam lá, copiavam o livro e daí entregavam a cópia para o dono. E ficavam com o livro original. Era uma biblioteca muito grande. Aí, num certo ano, teve um incêndio lá, mas não foi um incêndio que destruiu completamente a biblioteca. Porque a gente tem relatos de séculos, um século depois do grande incêndio em Alexandria, de pessoas ainda pesquisando e tudo mais, né, em Alexandria, na biblioteca de Alexandria. Então, consumiu parte da biblioteca sim, mas não ela toda. Só que depois, com reinados lá tanto da cristandade quanto dos muçulmanos, posteriormente foi que acabou se perdendo todo o conhecimento que tinha naquela biblioteca. E nessa época também, isso foi bem depois, né, século IX, enfim, bastante tempo depois. Depois da queda já do Império e tal. Enfim. E Zenão, Epicuro, Aristóteles e Arquimedes também viveram nessa época do helenismo, né, após a morte de Alexandre. E por que isso é importante? Porque os judeus acabaram também recebendo muito do helenismo. Não agora de maneira forçada, porém absorvendo aquilo que estava ao redor. E começaram a surgir represálias, certo? A gente tem até Ben Sirac, que tem o livro, os católicos usam esse livro como sendo canônico, né, o Eclesiástico, que foi escrito por Ben Sirac, filho de Sirac. E ele foi uma das pessoas que a gente tem registrado do começo das represálias dos judeus contra os gregos. Alguns grupos eram conservadores e outros grupos dentre os judeus achavam que as leis eram boas, achavam que as leis eram um problema, certo? Que prendia o povo. Então o pessoal estava lá, eram judeus de origem judaica lá e tal, etnicamente eram judeus, identificados como judeus, porém
eles achavam que isso era complicadinho, certo? Não gostavam daquilo. E até que aparece Seleuco, Antíoco III, certo? Então dentro desses... Antíoco III, dentro dos Seleucidas, ele foi um cara que ele tentou, depois de ter conquistado toda aquela galera, ele tentou medir forças contra Roma. Então, no norte da Grécia, ele tentou, ter umas tretinhas ali com Roma, e no ano 190 ele foi derrotado e foi imposto sobre ele condições humilhantes. O cara tinha que pagar muita taxa, a tal ponto de que ele começou a saquear os templos na região do império, do reinado, e ele foi morto enquanto saqueava um templo em algum lugar para coletar imposto. Após ele veio Seleuco IV, que ele tentou saquear o templo de Jerusalém, e ele morreu assassinado, e depois apareceu um rei muito importante, a gente já viu sobre ele no livro no nosso estudo nas nossas pregações de Daniel. E Antíoco Epífanes, Antíoco IV, Epifânio, conhecido também como, ele estava numa situação instável, porque você tinha Roma que estava ali à espreita, ele estava pagando muito imposto, e você tinha os partos ao ocidente dele. E ele agora, mais pungentemente, agora bem obrigado, de maneira obrigatória, ele começou a promover o helenismo, especificamente o culto a Zeus. E ele se considerava também uma divindade, até o nome, Epífanes, ele tem esse sentido de revelação, Epífanes significa o revelado. Até a gente tem aqui uma moedinha da época dele, essa aí. Isso é para ser uma fotinha dele. Ele está segurando na mão uma figura que é de uma deusa que está coroando ele. E ele está segurando com o braço, com a mão, ele está segurando um tridente. E esse tridente ele é o símbolo maior do poder entre os deuses. E até essa moedinha, aqui do lado é uma moeda da época dele, tá escrito em grego, mas dá para traduzir aqui. Tá escrito aqui, ó, Basileus, que é rei, Antíoco, Theon Epífanos, o Deus revelado. Então, rei Antíoco, o Deus revelado. Então, perceba como, para os judeus, isso seria uma afronta muito grande. E o que ele tentou fazer foi que não apenas ele se considerava como divindade, porém, ele promovia o culto a Zeus entre os judeus. Então, a gente tem um momento aqui onde... Não, desculpa, ainda não chegou nesse slide aqui. A gente tem aqui um momento que está especificado no livro de Macabeus, 1 Macabeus, que é um livro que não é canônico, mas é um livro histórico. Foi escrito nessa época, é um livro de história, certo? E esse livro de Macabeus ele vai falar sobre um momento onde você... Não, perdão, irmãos, ainda não é nessa hora. Desculpa, a gente já vai chegar nisso daqui a alguns minutinhos, poucos minutinhos. A gente tem um momento onde Jazão, conhecido como Josué também, o Jazão era o nome grego dele, Josué em hebraico é o nome judeu, ele tomou o lugar do irmão dele como sumo sacerdote. Isso a gente já está então no século II a.C. E nessa política de helenização, você tinha Jazão que tomou o lugar do irmão, e Jazão, ele, como que eu falo? Ele era muito alinhado com a política de Antíoco. Então ele foi essa ponte entre a helenização e isso chegar dentro do templo. Nessa época foi construído um ginásio na Judéia, certo? Não lembro se era especificamente em Jerusalém. Porém, você tinha muitos judeus que iam correr, que iam participar das Olimpíadas, das corridas ali naquele ginásio. E o ginásio ele tinha um aspecto cultico, porque lá você não tinha como você dissociar a participação nos jogos gregos com a adoração a Hermes, a Hércules e também a Casa Real. A gente viu lá do Antíoco o Deus revelado, E a tal ponto que você tem registro de jovens judeus que eles faziam um tipo de cirurgia
para esconder a circuncisão deles, porque eles ficavam com vergonha. Então, se a gente, né, pensa na história, né, dos Jogos Olímpicos, naquela época as pessoas praticavam, né, esses jogos nuas, os homens, né? Então os meninos judeus, eles, né, tentavam então esconder a sua circuncisão e sentiam vergonha disso. E nessa época foi interessante porque os próprios judeus, de bom grado, eles abdicaram das suas liberdades. Não foi algo tão... Você tinha a tentativa de imposição, só que você não teve tanta revolta nessa época. Ou até esse ponto. Antíoco também ele saqueou o templo em certo momento, e quando ele tentou invadir o Egito, Roma, né, fez uma oferta que ele não podia recusar, certo? Roma falou assim, não, e ele, né, então voltou atrás. E só que nessa época começou então a surgir certas represálias dos judeus contra a helenização, e quando isso aconteceu, Jerusalém foi parcialmente destruída. O judaísmo foi proibido. Antíoco, ele obrigou judeus a comerem porco sob pena de morte. O judaísmo foi proibido também sob pena de morte. A circuncisão foi proibida sob pena de morte. A guarda do sábado também. E ele tentou juntar, tentou olhar para os judeus e falar, gente, sabe Yahvé que vocês adoram? Na verdade ele é Zeus. Ele tentou juntar os dois, tentou colocar Zeus como sendo o centro de adoração judaico. Então, no ano 168, ele erigiu uma estátua para Zeus na cidade de Jerusalém. E ele, aqui que fala da profanação do templo, ele sacrificou um porco no templo de Jerusalém. Então vocês percebam como que os judeus começaram a se sentir então nesse momento. Muitos deles tomaram de bom grado, já estavam helenizados, já estavam conquistados, tudo bem, obrigado. Só que nessa época começou uma perseguição muito cruel aos judeus. E aqui é interessante eu comentar um negócio com os irmãos, que alguns teólogos, especificamente de vertente liberal, vão dizer que o livro de Daniel, do profeta Daniel, ele é um livro apocalíptico, inteiro apocalíptico, e ele foi escrito nessa época da profanação do templo. E até o pessoal consegue fazer uns paralelos assim maravilhosos com o Antíoco e com a história de Daniel. Só que tá errado, certo? Daniel não é dessa época. Por quê? Quando que surgiu essa interpretação? Essa interpretação sobre o livro de Daniel ser dessa época, ela surgiu com o liberalismo por causa de pressupostos anti-sobrenaturalistas. Porque os liberais, o que eles vão fazer? Por que os liberais, por que dentro da teologia liberal, o que você vai ter é sempre datas posteriores? Ah, porque os evangelhos foram escritos no século III, século, enfim, sei lá que século. Ah, porque Daniel foi escrito aqui depois. Ah, porque tal livro foi escrito muitos anos depois, muitos séculos depois. Por quê? Porque se você tem uma profecia no livro que vai falar de algo no futuro, então se foi escrito nesse ano, e tem uma profecia lá que vai falar de 400 anos depois, o liberal não vai dizer que foi Deus que revelou aquilo, porque ele não crê na inspiração divina das escrituras, como nós cremos. Então ele vai dizer o seguinte, não, é que esse livro, na verdade, ele é dessa época, falando daqui, fingindo que é daqui. E é isso que eles fizeram com Daniel. Então Daniel, ele vai citar por nome, vai citar quanto tempo que dura o exílio, vai falar especificamente de profecias. Então Daniel está aqui, a profecia dele é daqui. O liberal não vai aceitar que o livro foi escrito aqui. O liberal vai dizer, o livro foi escrito aqui, falando sobre fingindo que isso aqui é profecia, é por isso que ele diz que foi escrito aqui atrás, entende? Então, é daí que surgiu isso. E nessa época foi que os judeus, eles pegaram então em armas. E aqui que surge a chamada revolta dos Macabeus. Ela começa aqui com Matatias, e nessa época foi criado um altar na cidade de Modim, e Matatias ele era sacerdote e ele foi chamado para oferecer sacrifício nesse altar de Modim. E ele não quis, se recusou a fazer isso, e de repente apareceu um outro judeu que foi lá e foi oferecer. E ele matou aquele judeu que fez o sacrifício, e ele matou até o emissário que tinha sido levado lá para avisar eles para eles fazerem aquele sacrifício. Daí Matatias começou uma revolução, ele chamou pessoas para se juntarem junto, e lá eles criaram uma guerrilha para lutar contra os Seleucidas. No ano 166, Matatias morreu,
E ele foi substituído, né, nessa revolução por Judas, chamado de o martelo macabeu, certo? Que é o, né, em hebraico, martelo. Então, surgiu então Judas Macabeu, que foi o nome mais importante dessa revolta dos Macabeus, e que ele conseguiu transformar, né, essa guerrilha numa luta de grande escala. Então vocês lembram que Antíoco estava tendo problemas tanto com Roma quanto com a... Com quem que ele estava tendo problema? Perdão, irmãos, ele estava tendo problema com os partos e com os romanos. Judas ele se utilizou desse momento para ele começar a lutar guerras enquanto Antíoco estava preocupado com essas guerras maiores. Os macabeus conseguiram vencer exércitos muito maiores do que os deles próprios, retiraram a adoração a Zeus, tiraram aquela estátua de Zeus de Jerusalém, derrubaram e tal, derrubaram o altar também que tinha sido profanado, erigiram um altar novo em Jerusalém, e em dezembro do ano de 164 foi quando eles conseguiram então reconsagrar o templo de Jerusalém. Eles conseguiram também guarnecer a cidade de Jerusalém, e em 142 foi que Judá teve a sua independência, no ano 142. Conseguiram ficar independentes a partir dessa revolta, certo? E, especificamente, né, no ano 164, um pouco antes da independência, eles reconsagraram o templo, fizeram uma grande festa, fizeram um grande ritual de purificação do templo que tinha sido profanado pela morte de um porco ali dentro, pela adoração a Zeus e tudo mais. E eles fizeram uma grande festa de consagração. E nessa época que surgiu uma festa judaica, até hoje comemorada, chamada Hanukkah, que é a festa das luzes e que celebra essa reconsagração do templo nesse ano, que foi, né, então perceba, em dezembro de 164, é comemorada, né, mais ou menos nessa época também no calendário judaico, que oscila um pouco, né, existe diferença do calendário judaico para o nosso. E conta-se a história de que tinha sobrado um pouco de óleo consagrado dentro do templo, miraculosamente, que em todos os anos, que passou muito tempo passou muito tempo entre haver a profanação do templo, a proibição do culto e tudo mais, e poder haver essa reconsagração. E muitas coisas aconteceram ali. E tradicionalmente, possivelmente folcloricamente, se conta de que eles precisavam então acender as velas para iluminar eu não vou saber se são as velas sagradas dentro do templo, são simplesmente velas que precisavam para iluminar, mas aparentemente dizem que sobrou um certo óleo lá dentro do templo, então como milagre, né, tinha sobrado óleo que não era profano e tal, e é por isso que é a festa das luzes, inclusive, né, é importante isso, a questão de se acender, né, ou a menorá, né, que é aquele candelabro de 7 pontas lá e tal, você tem, muito bonitinho até, né, essa parte da celebração e tal. E depois disso, você tem a dinastia chamada dinastia Asmoneia, que assumiu, eles não eram descendentes de Davi. Eles eram de outra dinastia, por isso se chama então a dinastia Asmoneia, por causa dos asmoneus, que não eram descendentes de Davi, e você tem especificamente um homem chamado João Hircano. E João Hircano, ele foi então esse rei, certo? Se os irmãos me derem um segundinho, eu já consigo voltar para os slides, aqui deu um erro aqui. Aí, deu certo. Aqui. A gente tem João Hircano, que ele foi então um rei, e ele então não era descendente de Davi. E você tinha então, agora foi dividido em dois grupos dentre os judeus. As pessoas que estavam tudo bem de você ter um rei que não é descendente de Davi no trono, e as pessoas que não está tudo bem de você ter um descendente de Davi no trono. Aqueles que estavam tudo de boa se chamaram de justos. Tá tudo bem, pode ter um rei, assim, teologicamente a gente entende que pode ter um governante ali que não é descendente de Davi. Os justos, conhecidos como os saduceus, foi aí que surgiu esse grupo. E você tem os separatistas, tem a galera mais do mal, a galera tradicional, o pessoal assim,
ponta firme, não cedemos nenhuma vírgula. Então somos os separados, separatistas fariseus. Foi aí que surgiu essa seita dentro do judaísmo. E aqui chega o ano 63 e acontece um evento muito importante. Então você tinha essa independência de Israel, e nesses três revolucionários aí, até um rei, né, João Ilcano, eles dominaram durante essa época de independência, especificamente, né, de Judas e João Ilcano. Só que aparece um novo jogador aqui, que é Roma. E daí no ano 63 acabou a festa, não tem mais independência, porque contra Roma a galera não conseguiu resistir a Roma. No ano 63 é que Pompeu ele entra em Israel, Pompeu, um rei romano, e ele só chega lá, e aí, pessoal, estamos sob nova direção agora, tudo bem? Tudo ótimo. Não, nada daqui não tem nenhum problema, seu Pompeu. E no ano 40 ele coloca Herodes o Grande como rei dos judeus. E Herodes, entre os anos 20 a.C. e 62 depois de Cristo, ele constrói um novo templo em Jerusalém, e ele mata todos os asmoneus, né, todos os filhos lá, todos os descendentes de João Hircano, inclusive a sua própria mulher e os seus filhos, por conta para não haver represália, ou qualquer pessoa que queira incitar os judeus a alguma revolta, e ele constrói um grande palácio para ele, conhecido como Palácio de Herodes, a gente vai ver isso nas semanas seguintes. E ele começa então a partir de 20 a.C., então percebe, a gente já está aqui próximo ao nascimento de Cristo. Você tem aqui Herodes o Grande, que ele assume o poder como sendo governador dessa região da Judéia, o rei dos judeus. Então, um apanhado geral de como que foi essa época, o que aconteceu foi que, nesse período intertestamentário, foi um período onde acabou de vez a unidade israelita, certo? Não tinha mais unidade nenhuma entre o povo, e eles, né, naturalmente, houve então diferenças entre eles. Começou a haver uma exaltação muito grande da lei, a gente viu então que surgiram as sinagogas, e com a exaltação da lei, o povo começou a se importar muito. Olha, a nossa identidade é judaica, religiosamente somos judeus. Foi dado muita importância à lei e ao ensino da lei. E é aí que começa a ser tão importante a sinagoga. Porque longe do templo, como que você vai ensinar as pessoas e impedir que elas se juntem se tornem homogêneas com o povo no qual elas estão inseridas? Através do ensino. Então aí surgiu a sinagoga. Também, não apenas o ensino era importante, mas a interpretação da lei era importante. Você ensinar alguma coisa, você precisa ter uma interpretação solidamente firmada. E aí que surgiram os escribas, nessa época também, que vai ser importante no Novo Testamento. E também agora começou a se tornar importante, porque como você não tinha um povo que tinha uma unidade de tradição, você tinha agora o judeu que morava no Egito, você tem um judeu que mora, sei lá, ao norte, mais ao sul, você tem o samaritano e tal. Se torna importante o debate da canonização. O que é de verdade palavra de Deus e o que não é? Aquilo que o Joãozinho escreveu aqui do lado semana passada, é palavra de Deus ou não é? Então aqui se tornou importante. E o que chegou pra gente? Como que a gente sabe qual que é o Antigo Testamento de verdade? Porque a gente pega o pessoal que estava certo na história. A gente pega os judeus, a gente pega o pessoal de Judá, especificamente o cânon de Jerusalém, é o qual a gente adota como sendo o cânon do Antigo Testamento, e que a gente sabe que foi o povo que ficou fiel e que tinha as promessas do Senhor sobre eles, porque ainda era período do Antigo Testamento, certo? Ainda que seja intertestamentário, eles estavam debaixo do antigo aspecto da aliança, certo? E nessa hora também surge a importância da transmissão oral da lei, de você passar a lei, você saber o que ela é, que é a Mishnah, que a gente tinha falado antes. E que a lei oral também foi escrita, certo? Era proibido de escrever, a lei que você não escreve, certo? Mishnah é a lei que você só fala, mas daí nessa época foi escrito e, né, é isso aí. E nisso, perceba uma coisa, e olha só como isso vai ser importante pra gente no Novo Testamento.
nessa época começou a ser linkado, a se tornar sinônimo piedade, vida espiritual, com a lei. Seguir a lei. Olha que coisa. E o povo então começou nessa espera escatológica de que eles seriam libertados, de que então, perceba como eles sofreram tanto nessa época, nesses períodos, então, desde a época do exílio, não tiveram uma independência muito extensa, somente na época dos Macabeus, e que foi por um período muito pequeno, 60 e poucos anos, certo? Muita gente nasceu, morreu, sabe, nasceu, estava debaixo dos gregos, morreram, estava debaixo agora dos romanos. E nesse período meio tempo ali, cheio de guerra e tal, enfim, e instabilidade, melhor dizendo, né? E começou a nutrir, então, no coração do povo essa esperança escatológica de que viria agora o Messias e que ele libertaria o povo do jugo dessas outras nações e que eles, então, seriam esses que mandariam no mundo. E, não apenas, e junto com isso também a questão dos apócrifos, né, que a gente já tinha comentado anteriormente. E foi esse o período do intertestamentário, e semana que vem a gente vai então ver como que a gente chega então de Herodes até Jesus. Então semana que vem a gente já vai ter o nosso estudo que vai ser sobre a vida de Jesus, certo? Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente finalzinho de noite agora. Então, grande abraço para todos. Faremos uma oração agora para terminar e nos vemos e depois disso estará terminado então nosso estudo. Se você tem alguma dúvida, algum adendo, alguma coisa a colocar, quiser que eu comente a mais, expanda, coloca nos comentários da transmissão do Facebook. Se for no YouTube, em algum outro lugar não vai dar para saber. Mas enfim, então se colocar até semana que vem, a gente pode ler no nosso Q&A semana que vem, beleza? Então um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Estaremos orando agora, daí já estará terminado. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela história, obrigado, Senhor, porque nós podemos conhecer detalhes que o Senhor preservou pra gente, não através da Tua palavra, não aprove o Senhor que profecias, que descrições históricas nos viessem dessa época, porém, pra gente é uma grande bênção que ainda assim a gente pode conhecer muitas coisas desse período e isso nos ajuda não a conhecer as coisas da época por causa da época, mas por causa daquilo que a gente vê no Novo Testamento. A Tua palavra tão santa, justa, boa e maravilhosa. Agradecemos a Ti por todas essas coisas e oramos rogando no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, um grande abraço a todos. Nos vemos na semana que vem na nossa página do Facebook da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, na quinta-feira, às 21 horas, como sempre. Um grande abraço.